Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Na paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Já 20 horas, vamos começar a fazer uma prece, convidando a todos para nos acompanharem. Vamos todos juntos fecharmos os olhos, mentalizarmos Jesus, a espiritualidade nos amparando, nos envolvendo na sua proteção, nas suas intuições, nas suas irradiações do passe, fluidificando a água que deixamos próximo a nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos de mais um dia, pela bênção de mais uma noite de estudos que hora se inicia, pela oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais, de relembrarmos os ensinos que nos foram trazidos pelas mãos luminosas de Chico Xavier e foram ditados por espíritos tão generosos, tão devotados a todos nós encarnados. Que a tua luz possa envolver o André Luiz, onde estiver, também o nosso querido Chico, assim também todos os espíritos que auxiliaram na edição, na confecção, na edição dessa obra, e também todos que foram objeto dos capítulos, todos que serviram de exemplos para todos nós que estamos estudando. Que a luz do teu amor envolva os lares, envolva todos aqueles que estão com os nomes na área de texto, todos os irmãos que estão nos acompanhando espiritualmente, saibam ou não que já desencarnaram, mas que estão buscando o alívio, o reconforto, a orientação, buscando o amparo para as suas dificuldades. Que todos sejam abençoados, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta. Ontem a gente não pôde estar por algumas dificuldades aí de saúde, mas hoje já estamos melhor. Então, hoje vamos dar sequência aos estudos, tá? Hoje nós vamos continuar com o livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier, tá? Faz parte da coleção do livro Nosso Lar, né? Que são vários livros, aí, acho que 17 ou 18 livros, se eu não me engano, né? Então esse é o segundo livro, tá? Nós estamos no capítulo 10, a experiência de Joel, tá? Ainda dentro daquele estudo lá que eles estavam fazendo, né? Após a palestra, né? Essa conversa rendeu bastante, né? Essa conversa que eles tiveram no salão, após a palestra, né? De um mentor, falando sobre a mediunidade e tal, né? E aí depois vários grupos se formaram. Vários grupinhos se formaram e começaram a conversar, né? A trocar experiências, depoimentos, né? Testemunhos, né? Se abrindo e ouvindo também a todos que traziam sua experiência da Terra, né? A experiência, na maioria aqui, falida, né? Uma experiência que não deu certo, né? Todos eles aqui haviam estudado, haviam se preparado em nosso lar e depois viriam para a Terra para trabalharem como médiuns, doutrinadores, né? Aqueles que atendem os espíritos, divulgadores e tudo mais, né? O amparo da casa espírita, né? E pelo que a gente está vendo aqui, a maioria não conseguiu executar o trabalho que veio fazer, tá? Então a gente já viu vários casos, vários exemplos, e agora nós vamos ver mais um, tá?
Então, a experiência de Joel. Agora é o Joel, tá? Capítulo 10. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O Vicente, né, que era o outro médico, amigo do André Luiz, né, que os dois estavam juntos ali. Eles faziam parte da equipe do Aniceto, do instrutor Aniceto, né? Então, o Vicente e o André Luiz eram os dois únicos médicos dentro dessa grande equipe, né? E uma equipe de aprendizado, né? E então o Vicente e o André Luiz estavam ali de grupinho em grupinho ali conversando, né? Então perguntou, como é que vai, meu caro Joel, né? O Vicente perguntou porque ele já conhecia muita gente ali, né? Nos estudos. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Quer dizer que é alguém que está convalescente, né? É alguém que está se recuperando de desajustes, certamente, né? Desajustes colhidos na última experiência material. Né? Porque quem já está ali bem no plano espiritual não vai adoecer, ficar mal, né? Geralmente a gente chega no plano espiritual mal. Aí a gente vai se recuperando até ficar bem, né? Então se ele está melhorando, né, se fortalecendo, é porque ele traz ainda impressões da matéria mais complicadas, né? Que ele traz problemas da última vida material. E está indo diariamente tomar aplicação de passe, lá, as aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro, né? Então ali o departamento médico lá no Ministério do Auxílio e ele está se sentindo mais forte, né? Está recebendo o tratamento magnético. Quando a gente faz a aplicação do passe na casa espírita, é o tratamento magnético. Todo passe é uma aplicação, é um tratamento magnético. Se baseia em forças magnéticas. As nossas bioenergias, o ectoplasma, as forças radiantes, nossa, são forças magnéticas. As forças que vêm dos espíritos também são forças magnéticas diferentes, mais sutis, né? É um ectoplasma mais sutil, tá? Não é do mesmo jeito que nós, porque nós temos um organismo físico, mas junta-se a energia dos espíritos com a nossa energia e nós temos o passe magnético, o passe espírita, o passe que todos nós tomamos na casa espírita, que é a mistura dos elementos espirituais com os elementos materiais nossos, né? Tá? Então todo passe é magnético, né? Então ele está tomando lá, fazendo o seu tratamento para se recuperar. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e quando surgem não me afligem o coração com tanta intensidade. Né? Você vê que ele devia estar tendo vertigens, né? Tonturas e, né? Uma situação ali mental diferente ali, né? Vertigens que estão sendo tratadas, né? Então, devagarzinho vai passando, né? É assim que melhora mesmo, né? Começa devagarzinho a espaçar as crises, tornando elas também menos intensas, né? Menos intensas e mais espaçadas, até que desapareçam, né? As crises que a gente vive, né? Psiquicamente, emocionalmente, né? Quando a gente está se tratando.
Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante, que o Vicente já conhecia pelo jeito, né? A Roseli Fiorin, é normal tomar passe magnético na casa espírita e ter insônia, não conseguir dormir a noite toda? Não, não é normal, Roseli. Normal a gente se sentir melhor com a aplicação do passe, né? Só que tem alguns fatores, né, que podem interferir. O como cada pessoa reage às bioenergias que estão sendo empregadas, né? A condição daqueles que estão aplicando, às vezes uma pessoa que está aplicando não está no melhor dia dela, né? Embora ajuda espiritual, tal, mas às vezes a pessoa não está no melhor dia dela. O próprio aplicador, porque é um ser humano. O ser humano tem certas oscilações. E também tem um fator que a gente tem que considerar. Tem um fator que, da própria pessoa que toma, tem pessoas que tomam o passe e ficam mais sensíveis. Por quê? Porque são médiums, frequentemente médiums que não estão trabalhando, né? Procuram a casa espírita porque estão precisando, mas não estão trabalhando com a mediunidade. Então, tem pessoas que pode desencadear uma insônia, tem pessoas que podem, na hora do passe, sentir uma dor diferente, ou até tem pessoas que acabam incorporando. Então, depende muito da condição de sensibilidade da pessoa. E na hora da concentração ali do passe, na hora da aplicação, às vezes a pessoa ela fica mais sensível e acaba, às vezes, percebendo alguma presença, acaba sentindo algum sintoma diferente e até perdurando depois. Tá? Um outro fator importante é que as pessoas, quando começam a buscar a casa espírita, elas sofrem pressão contrária para não irem. Então, muito comum também as pessoas irem na casa espírita, tomar o passe, né, assistir palestra e depois ter uma certa piora do quadro, vamos dizer assim. Pode acontecer de ter uma certa piora. Por quê? Porque aqueles que estão tentando nos prejudicar, eles aumentam o cerco para fazer a gente desanimar, para a gente associar o passe, para a gente associar ao centro, né? E aí a gente fala, quer saber, eu não vou mais não, porque eu fui lá, eu passei mal. Mas a pessoa às vezes não considera que tem mediunidade, não está trabalhando com a mediunidade. Então, e está sofrendo pressão espiritual. E uma pressão que não quer que a pessoa continue, quer que ela desanime, né? Então, tem vários fatores que podem interferir, né? A Tânia colocou, às vezes é afastado uma entidade e a pessoa sente falta de tão acostumada que está. Também, é um dos fatores também. É um fator também. Às vezes a pessoa até é afastada uma entidade e às vezes a gente está tão acostumada com determinada entidade que a gente sente falta. Então, tem pessoas que às vezes se deprimem, tem pessoas que às vezes ficam mais ansiosas, né? Tá? E depende também do caso, tá? Ok? A Roseli, sim, parece que tem espíritos que me acompanhando, né? Me angustia. Então, o que a gente diz é assim, Roseli, a tua pergunta é muito boa, por isso que eu estou desenvolvendo aqui melhor, né? O que a gente diz é assim, continue, não se deixe levar pelas primeiras impressões, às vezes não muito boas, ou primeiras reações não muito boas. Por quê? Porque é como aquele remédio que você começa a tomar que você tem que se adaptar ainda ao remédio, né? Às vezes sente algum efeito colateral, né? O efeito colateral aí é que os espíritos que não querem a nossa melhora, eles aumentam a pressão. Mas é melhor a gente continuar firme, né? Melhor a gente persistir e a gente vence essa barreira aí. A gente vence essa pressão e aí as coisas começam a melhorar bastante.
à medida que a gente persevera, tá? Porque senão aí a gente desanima, aí complica, né? Porque a gente fica do jeito que a gente tá, e se a gente procurou é porque a gente tá precisando, né? Mas é que nem vocês estão falando, eu me sinto calma, leve, muito bom, então. Exatamente, tem muita gente, lógico que muita gente se sente bem, se sente mais leve, mais tranquilo. O normal é isso, né? Que acontece bastante, por isso que as pessoas continuam indo, né? Mas também tem situações como essa da Sueli que a gente precisa considerar, tá? Ok? Deus, se às vezes temos um dia um tanto atribulado e vamos com a cabeça cheia, aí o passe não vai resolver. Deus, se aí você lembrou de uma coisa muito importante, viu? Parabéns, você lembrou de uma coisa muito importante. Porque também é assim, né? Depende como a gente passa o dia. Lógico que o centro vai ajudar naquilo que é possível. Não é num passe de mágica, mas vai ajudar no que é possível. E também, depois da gente sair do centro, como é que fica a nossa cabeça? Como é que fica o nosso comportamento? O que que a gente fez depois, até a hora de dormir? O que que a gente assistiu? O que que a gente conversou? Então, às vezes, os benefícios que a gente recebe na casa espírita, muitas vezes logo em seguida, não estou dizendo que é o caso, né? Mas muitas vezes acontece isso. Logo em seguida a gente já desperdiça aqueles benefícios, né? Através de discussões, preocupações, né? Através de conteúdos não muito bons, né? Então tem esse fator também que a gente tem que considerar, tá? Ok? Então o Joel aqui, ele também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica, tá? E aí o Vicente, pelo jeito, já conhece a história, né? O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescência, esboçou um melancólico sorriso e falou: Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais, né? Então, melancólico, ele ainda está vivendo, né? Os resquícios aí, né? Dos sentimentos, o pesar, né? De não ter conseguido cumprir com aquilo que ele se dispôs, né? Ele acabou fracassando, a luta não era pequena, e ele acabou sendo fraco diante das tentações, né? Vamos dizer assim. Nós vamos ver qual que foi o problema aqui. O que mais me impressionou no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanha até aqui e persiste ainda agora. Né? Quer dizer, o mais interessante, o Vicente comentando, é que é a moléstia que ele trouxe da vida material e que continua, pelo jeito, está persistindo. Já deve fazer algum tempo já que está persistindo, né? Tá? Está durando, né, num período, pelo jeito, mais prolongado, né? Então, vamos ver o que consiste essa moléstia, né? Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar muito, porém, muito tempo voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas, relativamente ao pretérito. Tá? Então ele permaneceu, olha só, como é que foi o transe dele aí da vida material para a vida espiritual, né? Ele permaneceu, né, nas regiões inferiores com dificuldades extremas. Ele atravessou, né, as regiões inferiores, mas deve ter permanecido, porque não é só atravessar, não atravessar seria até bom, né? Atravessar e ir para o nosso lar, né? Mas ele deve ter permanecido, né? Após demorar, porém, muito tempo. Então ficou muito tempo
nas regiões inferiores, voltando ao Ministério do Auxílio, né? Quer dizer, voltando ao nosso lar, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Então ele ficava tendo, né, lembranças, imagens, né, que se misturavam com a realidade, né? Por isso essa alucinação, né? Alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ah, você vê que coisa, né? Ele está se tratando, mas está se arrastando esse processo aí, né? Ao passado, perguntei surpreendido. Sim, esclareceu o humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi a executar o serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Então vamos por partes, né? Então, primeira coisa, a tarefa dele aqui na Terra, a tarefa mediúnica, pelas características do passado dele, pelas necessidades de auxílio, pelo tipo de trabalho que ele precisava executar, ele teria muita sensibilidade, ele teria uma sensibilidade mais apurada, uma sensibilidade mais refinada, vamos dizer assim, não é? Facilidades de perceber mais determinadas coisas que nós vamos entender aqui. Tá? Então, veja bem, nesse caso, a pessoa não é uma conquista, não é uma conquista mediúnica dele, tá? Porque poderia ser uma conquista de outras encarnações, que ele foi desenvolvendo a sensibilidade, que ele foi abrindo os canais perceptivos e foi usando bem. Não, aqui não é esse caso. Ele precisava de uma enxada, precisava de um instrumento para trabalhar. E os espíritos devem ter determinado que ele precisaria de uma sensibilidade maior para que ele pudesse trabalhar aqui na Terra. Tá? Então ele receberia essa possibilidade que ele não tinha, mas ele receberia para que ele pudesse reencarnar, né, com essa mediunidade diferente. Aí é o caso que mediunidade não tem nada a ver com moralidade, né? Quer dizer, a mediunidade não tem nada a ver com as dificuldades morais dele. Por quê? Porque ele está recebendo uma ferramenta, né? Que não é uma coisa que ele conquistou, mas é uma coisa que ele vai receber como empréstimo para trabalhar. Se ele usar bem, aquilo se incorpora ao patrimônio dele. Se ele usar mal, aí a coisa fica ruim para ele. Para qualquer médium. É assim que funciona. Tá? Então vamos lá. Então, ele se comprometeu a executar o serviço, né? E foi ao Ministério do Esclarecimento, lá em nosso lar, onde aplicaram um tratamento especial. Aí eles fazem um tratamento magnético também. Eles fazem um tratamento energético, magnético, onde? No perispírito. Tá? Porque a mediunidade vai ter muito a ver com a relação entre o perispírito e o corpo físico. Porque a relação entre a matéria e o espírito. Por isso que a gente fala que a mediunidade tem um componente material muito importante. Tem corpos que se prestam melhor, tem genéticas que se prestam melhor à mediunidade. Há certos fenômenos, ao desdobramento, à vidência, a clareaudiência, fenômenos físicos, tem muito dessa relação entre o perispírito e o corpo físico. Esse entrosamento entre os campos energéticos do perispírito e a genética material. Entendeu? Ok, pessoal? Certo?
Então ele fez um tratamento no perispírito. Quando ele fosse reencarnar, o perispírito dele ia plasmar um corpo físico de acordo com essas mudanças que foram feitas no perispírito. Essas mudanças energéticas nos campos do perispírito. Então, quando vai construir o corpo físico, né, a partir da célula ovo, né, da célula fecundada lá no útero materno, né, então o espírito começa a se ligar cada vez mais fortemente ao corpo e ele vai imprimindo em cada tecido, em cada órgão, no sistema nervoso, ele vai imprimindo as características do perispírito dele, que foi modificado. Tá? A Fátima, o perispírito acompanha o espírito sempre depois do desencarne? Sim, Fátima. Sim. Tá? O perispírito é o corpo do espírito. Ok? Certo? Então morre o corpo físico, o perispírito continua. Certo? Então, essa modificação magnética lá no perispírito iria propiciar um aguçar da sensibilidade. É interessante, né? Mas o Geraldinho Lemos lá, ele fala que o Chico Xavier, ele teria tido, se eu não me engano, uma irmãzinha, né? Teria tido uma irmãzinha que faleceu algum tempo antes dele, né? Que na verdade seria ele, pelo que o Geraldo conta, né, das conversas com o Chico, que eles tentaram uma encarnação do Chico, tá? Só que chegaram à conclusão que o organismo não se prestaria muito, o resultado final, vamos dizer assim, não saiu como a espiritualidade queria. Eles devem ter medido lá os potenciais, né? Questão mediúnica, justamente a questão genética, o resultado final. Porque o resultado final é uma soma de vários fatores, né? E aí, pelo que eu me lembro, né? O Chico teria tido, então, essa tentativa, essa reencarnação, né? Antes da vida como Chico, né? Através da mãe dele e tal. Só que os espíritos consideraram que não ficou do jeito que eles queriam. Então aí morreu, né? A criança morreu. E aí eles recomeçaram o processo da reencarnação, né? Da experiência que foi a do Chico Xavier. Tá? Ok, pessoal? Certo? Então, essa preocupação com o organismo, né? Que o organismo se preste ao tipo de tarefa. Imagina a tarefa do Chico, né? Era uma coisa muito especializada. O instrumento, que era o corpo físico, tinha que estar dentro daquilo que era necessário. Foi uma vida de sacrifício, de privações, né? De trabalho, de mediunidade, né? Então Chico precisava de... Ali, que estranho. Não, eu não vejo estranheza nenhuma não, Lia. Estranheza nenhuma não. Porque o organismo ele é uma construção que pode ficar do jeito que eles... O resultado final, porque tem a influência da mãe no processo, tem influência dos outros encarnados próximos, tem influência dos espíritos, a gente vê isso, a gente vai ver isso no livro Os Missionários da Luz, que vai tratar de um caso de reencarnação, do Segismundo lá. Aí vocês vão ver quantos fatores interferem na reencarnação de alguém, né? Na construção do corpo de alguém. Então, né, os espíritos consideraram que não ficou do jeito que eles precisavam para a tarefa tão especializada como o Chico precisava, né? Então aí eles precisaram recomeçar o processo, né? Isso deve acontecer em alguns casos aí que a gente não fica sabendo, né? É que a gente não fica sabendo. Só a criança morre em tenra idade, às vezes a mãe perde precocemente, a gente não fica sabendo os porquês.
exatamente, né? Então, e às vezes pode ser isso também, em determinados casos, né? Em alguns casos específicos, tá? Ok? Deixa eu ver aqui, né? Onde é que a gente parou? Tá, ok, vamos lá, né? Fizeram um tratamento especial ali no Joel, lá no plano espiritual, né? Antes dele reencarnar. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios, por me favorecerem e partir para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, né, como a gente já viu em outros casos, né, veio com tudo preparado, veio com tudo planejado, veio com tudo acordado, né, foi feito o acordo, né, como é que deveria ser. Infelizmente, porém, a coisa complicou. Mas por que, indaguei, perdeu as realizações tão só em virtude da sensibilidade adquirida? O André Luiz, né? O André Luiz, ele não estava entendendo, né? Direito a situação, né? Mas foi só por causa da sensibilidade que você adquiriu, né? Que você perdeu as realizações, né? Não, isso aí não poderia ser porque fazia parte tem a ver com a sensibilidade, sim, tá? Tem a ver com a sensibilidade, mas não exatamente só por causa da sensibilidade, né? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Que diz? Tornei admirado. E aí, sim, né? Isso pode acontecer com muitos médiums, né? Isso pode acontecer com qualquer médium que se descuide, né? Ele não perde a existência por causa da mediunidade. A pessoa é muito comum, a pessoa fala, eu tenho um problema de mediunidade. Você não tem problema de mediunidade, você tem um problema com você mesmo, né? Você tem um problema com sua atitude mental, seu comportamento, às vezes falta de disciplina, falta de boa vontade, falta de vontade de trabalhar, né? Muito comum. Mas não é problema de mediunidade, é quando a pessoa vê a mediunidade como um problema. Quase como se fosse uma doença que Deus me livre, né? Mas não é um problema de mediunidade, é um problema da pessoa aprender a lidar com a mediunidade. Né? Mediunidade não é doença, mediunidade não é algo a menos. Aqui a gente está vendo que mediunidade é algo a mais. É uma percepção a mais. O médium, ele enxerga além da visão. O médium, ele ouve além dos ouvidos. O médium, ele sente além do tato físico. Tá? É tudo além, é tudo ampliado. Entendeu? Então, é, então não é uma doença, não é um desajuste mediunidade, né? É um potencial a mais. E às vezes o desajustado somos nós, porque nós trazemos maus hábitos do passado. Aí realmente, moralidade não tem nada a ver com mediunidade, porque a mediunidade pode ser excelente, pode ser uma Ferrari, aquele carro, né? Pode ser uma Ferrari na nossa mão, mas muitas vezes eu não sei dirigir direito, né? Sou meio atrapalhado, sou meio descuidado, né? Esse é o problema. O problema é o piloto. O problema é o que a gente faz da mediunidade, né? Por isso que, Alexandre, mas então a pessoa não deveria receber, né? Não, os espíritos amigos sabem melhor do que a gente o que a gente deve receber ou não. Deus, Jesus, a Espírito, eles sabem melhor do que a gente o que a gente precisa ou não. E às vezes a gente traz dívidas muito grandes do passado. E é um dos melhores meios para a gente avançar um pouco mais rápido, né? Só que precisa de boa vontade, precisa de disciplina, precisa de uma atitude mental positiva, precisa se lançar de boa vontade ao trabalho,
né? Aí que muitas vezes enrosca a coisa. As pessoas querem ficar só fazendo concessões às conveniências materiais, né? Aí esquece, põe de lado a tarefa espiritual, né? E fica só em função das concessões materiais, das conveniências materiais, né? E aí às vezes perde existência porque permanece, né, só nesse âmbito, né? Das preocupações materiais, das buscas materiais, das conveniências materiais, e, né, aí perde o caráter missionário no sentido de missão, no sentido de trabalho, no sentido de programação, não que seja uma alma missionária, mas no sentido de, puxa, eu tenho um dever a cumprir, eu preciso, né? Então aí que mora o perigo, né, De Paoli? Exatamente. Então, não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso, né? O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo, né? Então, assim, trazendo um potencial desse tamanho, uma sensibilidade mais que eu tinha condição de exercer. E se ele veio é porque ele tinha, ele foi preparado, foi instruído, né? Então, se ele veio é porque ele tinha condição de ser vitorioso, né? Deus não vai colocar instrumentos na nossa mão para que a gente falhe, para que a gente fale, né? A gente venha a falir inexoravelmente. Não, a gente sempre tem condição de vencer, né? Então, ao invés de auxiliar aos outros, perdi-me a mim mesmo. Ao invés de auxiliar aos outros, perdi a mim mesmo. Então aí que está o problema, né? Quando a gente esquece o caráter caridoso da tarefa, o caráter humanitário, o caráter missionário, o caráter, né, do próximo, né? De fazer o bem, de servir, né? Aí que a gente se perde, né? Tá? Em que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, né? Fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Tá? Então vamos lá, né? Então o que que ele concluiu, o Joel, né? O que que ele analisa agora? Que ele faliu, né? O que que ele analisa? Ele analisa assim, olha, conforme eu consegui compreender, Deus concede essa sensibilidade que eu recebi, né? Que o Joel recebeu, como uma espécie de lente poderosa, uma lente, né? Lente, né? Que o proprietário deve usar para definir roteiros. O que que uma lente faz? Faz a gente enxergar melhor. É para isso que deve servir, né? Para a gente enxergar mais longe, para a gente enxergar mais amplo, mais amplamente, né? Então a lente, aí no caso, ela tem um fator ampliador da nossa visão. Para quê? Para definir roteiros, porque aí eu tenho mais informações que extrapolam a matéria, extrapolam o presente, porque ele veio com capacidade de relembrar o passado, né? Então, aquilo eu consigo analisar melhor as minhas necessidades e definir roteiros de amor no presente, roteiros de auxílio no presente. Ok, pessoal? Também a característica que nos dá de fixar perigos. De fixar perigos, né? Então, olha só, eu caí nessa área aqui no passado, eu lembro disso, eu tenho clareza, eu estou vendo eu errando no passado. Então, olha no presente, olha o perigo, situações parecidas no presente.
Perigo, tem que tomar cuidado, senão eu vou cair de novo, certo? E também vantagens do caminho. Quais são as vantagens do trabalho espiritualizante? Quais são as vantagens da caridade, vantagens do estudo, as vantagens da disciplina, as vantagens, né, de autoaprimoramento? Ok? É importante a gente analisar as vantagens da nossa busca, né? Ok? Localizar obstáculos, né? O Joel se complicou aqui. Só que ele tem humildade para analisar, tá? Não adianta a gente negar as coisas. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não vai ficar se enganando. Ele se complicou bastante aqui, tá? Ok? Ele mesmo está dizendo isso, né? Então vamos analisar com clareza a coisa, né? Tá? Localizar obstáculos, né? Dificuldades que hoje eu trago do passado que são obstáculos que eu tenho que superar, ajudando ao próximo e ajudando a mim mesmo. Tá? Então, a vida é cíclica, a vida é feita de repetições. Então, tudo que a gente fez mal feito, aquilo volta, para que a gente possa refazer, né? Entendeu? Para que a gente possa refazer. Mas aí, ele veio com essa lente poderosa para ele enxergar mais claramente. Porque certamente sem essa lente, a tendência de cair, a tendência de se envolver com coisas que não precisava, talvez fosse muito alta. Então ele precisava de ter clareza para saber os perigos que ele corria, né? Mas de tudo a gente faz, das melhores coisas a gente pode fazer um mau uso, infelizmente. Infelizmente, né? Às vezes das melhores coisas a gente pode fazer mau uso, né? Procedi, porém, ao inverso. Procedi, porém, ao inverso. O Milton aqui, eu tô achando que Joel é meu parente. Ai, ai. Né? Procedi, porém, ao inverso. Quer dizer, podia ter ido para um lado todo positivo, utilizando os recursos que ele recebeu, ele fez o inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Não é? Olha só, o que ele transformou a capacidade de enxergar? Curiosidade doentia. O que é isso, Alexandre? Que é? Desculpa, curiosidade doentia é o fato da gente só ficar em busca de emoções que não ajudam na nossa melhora, em busca de, de descobertas, vamos dizer assim, que só empolgam e não aprimoram, né? Não nos aprimoram, apenas empolga os sentidos, empolga às vezes o ego, empolga, né? As nossas emoções, mas não acrescenta em termos de melhoria íntima nem de caridade. Pode ter o efeito contrário, como no caso do Joel, né? Então, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações, né? Para dilatar as minhas sensações, a empolgação, né? Quando o médium ele fica muito empolgado por estar sentindo, por estar percebendo, por estar sabendo, por estar vendo, ele começa a ficar muito deslumbrado, aí começa a ficar problemática a coisa. Quer dizer, a primeira coisa é o médium aprender a lidar com as suas emoções perante a mediunidade. Tá? Ok? Perante a mediunidade, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. Não adianta a gente ficar deslumbrado
pelo fato de incorporar ou de permitir um determinado fenômeno físico, ou enxergar os espíritos, ou ouvir os espíritos, ou psicografar. Tem muitos médiuns que se desviam nisso aí. Logo que começam a perceber as coisas, eles começam a ficar deslumbrados, né? E começam muitas vezes a se fechar com a sua mediunidade e com os espíritos que estão usando essa mediunidade. Nem sempre são espíritos elevados, até porque são espíritos muitas vezes que acabam sintonizando com as fragilidades da pessoa, com essa empolgação da pessoa, com essa fascinação da pessoa, e aí a pessoa vai se fechando, né? Não ouve os conselhos das pessoas mais experientes na mediunidade, já mais vividas, a pessoa se fecha aos conselhos. E aí vai se tornando uma presa fácil dos espíritos que querem manipular a pessoa. Começam a colocar ideias estranhas na mente dela, conceitos equivocados, entendeu? Por isso que médiums sempre precisam ter a supervisão de pessoas mais experientes, mais conhecedoras da mediunidade, né? Que vivam a mediunidade e tenham experiência para orientar. Porque senão o médium facilmente ele se desvia, né? Pelo deslumbramento, né? Andai, né? Humildade, né? Pedir a Deus que dê discernimento para permanecer humilde. Isso é básico, isso é das coisas mais importantes mesmo, Dai. Com certeza, tá? Então, no caso, ele se empolgou e ficou muito curioso, a curiosidade doentia em torno das suas percepções do passado. E aí ele começou a aplicar as percepções dele somente para aumentar as sensações dele. A empolgação, a emoção, né? Então, isso pode viciar a pessoa, né? Viciar nessas emoções. Isso é muito comum, de certo modo, tá? No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício coletivo e benéfico aos semelhantes que me fora concedido realizar. Tá? Então, aqui qual é a questão, né? É que provavelmente ele estava dentro de um grupo, porque o médium não vem isolado, com necessidades isoladas, ele vem dentro de um processo de grupo, né? Geralmente o grupo que tem questões kármicas do passado, então todo mundo reencarna ali e vão trabalhar junto, e vamos superar junto, e vamos nos ajudar, e você vai vir com uma sensibilidade diferente, né, que vai ser importante para o grupo, porque vai ajudar o grupo todo a tomar cuidado com algumas coisas, a saber de algumas coisas, né? Tá? Então, você vê uma expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo, quer dizer, no entorno ali, e também em benefício aos semelhantes, né? A os que chegam à casa espírita, os que se beneficiam do espiritismo, né? Que me fora concedido realizar, quer dizer, que fazia parte do trabalho dele, tá? Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Tá? Ou seja, precisa um cuidado, precisa uma delicadeza e um discernimento, né? No trato com as recordações ou com as possibilidades de recordação e com os conteúdos que vão emergindo das nossas percepções. Ele não soube respeitar esse potencial que ele tinha de recordar. Não é? Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de
conhecer a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Quer dizer, assim que surgiu o chamado para trabalhar espiritualmente, ele foi apressado, né? Foi bom que ele foi, né? Ele recebeu a oportunidade e foi, né? Tem muitos que demoram para ir, né? Ele foi logo, né? Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Porque afinal de contas ele veio com uma capacidade de relembrar muita coisa. Então ele sentia também intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Né? Até isso ele tinha também. Certamente não era tão vívido quanto as encarnações passadas, né? Mas ele tinha aquela sensação, aquela intuição, né? Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Coisa boa, né? Coisa boa também. O coração repleto de propósitos sagrados. O que é isso? Né? É vontade de fazer o bem, vontade de ajudar, vontade de aprender, de melhorar, né? De auxiliar o planeta, de auxiliar as pessoas, de trabalhar pela melhora das pessoas, pela minha melhora, os propósitos sagrados. Ajudar Jesus, né? Implantar o reino dos céus, né? Ajudar na sementeira do amor e tal. Coisa boa, isso é bom, né? Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas, as verdades espíritas, imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, existência de Deus, comunicação com os espíritos, né? Ele trazia esse ideal, essa vontade de levar, de espalhar a mensagem para muito longe, né? As verdades eternas, né? Ok. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, né? E aqui, pessoal, não é algo ruim que ele está falando, tá? Isso aqui foi o começo e que necessário, né? Quer dizer, nos primeiros contatos com o serviço, qual o serviço? O serviço espiritualizante, o serviço mediúnico, a excitação psíquica, a estimulação, entendamos assim, a estimulação psíquica. Vamos concentrar, vamos tentar perceber, né? Captar, sintonizar com os espíritos, vamos tentar observar silenciadamente e tal. Os estímulos, né? Aí que está essa excitação psíquica. Não é algo inconveniente, tá? Isso aqui fazia parte das necessidades dele, né? Um estímulo para que aquilo que estava adormecido começasse a aparecer, tá? Então, o que que aconteceu? Começou a rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas. Como o disco, lembra do disco de vinil lá? A agulha da vitrola em cima do disco, né? Você colocar, fez rodar a roda das recordações. A vontade de ajudar e tudo mais, né? Foi estímulo para que aquilo que fazia parte da programação começasse a surgir. Fazia parte da programação, até aí nenhum problema, tá? E lembrei toda a minha penúltima existência. Quando envergada a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, esse aí era meu xará, né? Quer dizer, ele lembrou da penúltima existência. Alexandre, por que da penúltima? Não sei, provavelmente tenha marcado mais.
Talvez ele tenha errado mais nessa penúltima existência. Então, vai precisar ajudar mais gente dessa época, né? Uma hipótese, né? Então, eu lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, quer dizer, foi padre, né? Sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola, que, diga-se de passagem, foi das mais cruéis, né? Onde a Inquisição teve a sua influência, a Inquisição Espanhola foi das mais duras, tá? Então já dá para imaginar mais ou menos aí o estrago, né? Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez-me olvidar, esquecer os deveres mais santos. Então foi aí, quando ele começou a relembrar a penúltima encarnação lá como Monsenhor Alexandre Pizarro, né, que devia ter uma certa expressão, pelo jeito, né? É aí que ele começou a abusar da lente sagrada. Porque a volúpia das grandes sensações, porque quando a gente de repente descobre uma encarnação eminente, uma encarnação de poder, uma encarnação de beleza, uma encarnação de influência, se a pessoa não tiver os pés bem fincados no presente aqui, pés no chão, não tiver uma boa estrutura, a pessoa se deslumbra às vezes, até com coisas que não deveria se deslumbrar, porque às vezes até a pessoa errou muito no passado, naquela encarnação, mas só de estar lembrando, só de estar naquele clima de novo, aquele clima psíquico do passado, a pessoa ela já se deslumbra, né? Já fica fascinada pela informação, né? Ok? E ele fala que é como o álcool que embriaga os sentidos, né? A pessoa fica empolgada com... Por isso que a gente não, via de regra, a gente não pode lembrar muita coisa do passado, não, quase nada. De forma clara, assim, os espíritos, via de regra, não permitem que a gente lembre, porque começa a lembrar de uma maneira mais clara, se a pessoa não tiver muito equilíbrio, muita estrutura, ela começa a ter mais dificuldade. Por vários motivos, né? Ok? Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros, visíveis e invisíveis, no setor das velhas lutas religiosas. Quer dizer, ele começou a ter potenciais interessantes, inclusive a capacidade de enxergar os espíritos, né? Mas não estava satisfeito, senão com rever. A única coisa que ele queria era ver os espíritos e os encarnados ligados à época lá da penúltima encarnação. Era a única coisa que ele queria. Ele fixou ali nessa, o penúltima encarnação, ele só queria saber das informações dessa época. Tá? Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo. Eu já vi esse tipo de situação, sabe? Com companheiros de mediunidade, eu já vi. Né? Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo. Quer dizer, ele se impôs de ter que achar cada um personagem do passado no presente. Entender o que aconteceu, onde é que foi parar, onde é que mora. Né? Aí a pessoa entra no emaranhado de buscas sem sentido, sem interesse para o trabalho dele. Né? Fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas. Imaginem, reconstituir as fichas biográficas do pessoal lá da Inquisição.
da penúltima encarnação dele lá. Imagina essas fichas biográficas, né? O que ia ajudar a reconstituir essas fichas biográficas, né? Sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. Quer dizer que tinha lá o trabalho, né, ligado à casa espírita, as necessidades, né, os sofrimentos, as obsessões, que ele poderia ser útil, que depois, mas ele se fixou lá na penúltima encarnação e só se interessava em buscar informações a respeito disso. Tá? Acabava perdendo o tempo e a energia nesse tipo de curiosidade excessiva, né? A audição psíquica tornou-se muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Porque ele eu só estava preocupado com ele e com as emoções dele, com as descobertas, né? Então era egoístico, né? E tinha capacidade de ouvir dos espíritos. Mas ele não estava interessado em ouvir os conselhos dos bons espíritos. Né? Ele queria conversar com eles para interpelá-los ousadamente. Olha que coisa. Né? Ele não tinha o mérito para fazer isso. Ousadamente, atrevidamente. Né? No campo da minha satisfação egoística. Né? Despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Né? Vocês estão entendendo? O trabalho chamando, os companheiros vinham pedir o auxílio para as atividades. Oh, vem, vamos trabalhar, vem num dia tal, nós temos lá certo trabalho. Você vem ajudar, mas aí ele foi apenas se engolfando na pesquisa da Espanha do tempo que ele viveu, né? A Sueli colocou, então nem sempre voltamos dando continuidade à última encarnação. Não, é continuidade, a nossa vida é um contínuo, né? Nossa vida é um contínuo. Só que muitas vezes, após um período muito difícil, que a gente tem errado muito, às vezes a gente precisa de uma ou outra encarnação, às vezes, para nos começarmos a nos levantar para ter condição de pagar os débitos daquela que a gente errou muito. Né? Não sei se é o caso aqui, mas entendeu? Então nem sempre a gente vai pagar logo em seguida e vai poder voltar ao contato com as experiências, dessa experiência assim, falida, muito difícil mesmo, né? Como foi essa da Inquisição aí. Então, nesse sentido, não é uma continuidade exata, né? Mas aí, passado algum tempo, a gente melhorando, agora vamos cuidar lá daquele período, vamos tentar ajudar os companheiros lá daquele período, vamos tentar socorrer e tal, né? Ok. Deixa eu ver aqui, né? Então vamos lá. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Então ele exigia notícias de bispos. Você vê como é que ele estava alucinado já, né? Coitado, né? Ele realmente ele perdeu o referencial, né? Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Mas por que haviam errado tanto quanto ele mesmo? Gente, porque na época foi uma situação muito complicada a perseguição religiosa. Né? A Inquisição foi um período extremo, foi uma questão coletiva, né? Muito difícil por parte dos religiosos da época. Né?
Então, muita gente que veio com possibilidade de fazer o bem, muita gente se desviou, entendeu? Até porque não eram espíritos elevados, né? O fato de você vestir uma batina não quer dizer que você é uma pessoa elevada, tá? É uma tentativa de fazer algo bom, né? Tá? É uma tentativa de fazer a caridade, de auxiliar. Se a gente olhar uma encarnação para trás, a pessoa não era padre. Se olhar uma outra para trás, não era padre. Às vezes estava lá na guerra. Era muito comum. Ou a gente ia para a guerra ou ia para a igreja, né? Então era muito comum isso nos séculos passados, aí, nos milênios passados. Então, assim, às vezes espíritos bélicos até, né, que prejudicaram muita gente numa certa encarnação, às vezes na encarnação seguinte estava lá dentro do contexto religioso, para tentar disciplinar impulsos, para tentar fazer caridade, para tentar auxiliar, para tentar se conhecer melhor, né? Então é bem complicado, né? Certo, pessoal? Então ele tava querendo mexer em recordações e na vida dos outros ali, coisas que eram altamente nocivas, altamente prejudiciais, né? Porque o fato dele lembrar das questões da vida dele, ele enxergar essas pessoas do passado, esse contexto do passado, não dava a ele o direito de querer exumar essas recordações e buscar essas pessoas, entendeu? Então aí que ele extrapolou, né? Ok? Então muitos dos amigos dele erraram tanto quanto ele, né? Nesse período aí, né? Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão, né? Muitos de nós espíritas, muitos que estão no espiritismo, já vestiram a batina já no passado. Homens e mulheres, padres e freiras, e muitos de nós. Muitos de nós estivemos na Inquisição, participamos lá, né? Fizemos horrores muitas vezes, né? Entendeu? Então a gente fala não como quem transfere responsabilidade para os outros, né? Ou quer culpar dos outros. Não, nós enquanto espíritas, sabendo da reencarnação e sabendo do nosso pendor para o contato com a religião, com Deus, a gente sabe, né? Muitos espíritos já falaram para nós nas reuniões mediúnicas, né? Tem espíritos que se comunicavam que falavam assim, a gente não vê vocês, a gente vê vocês de batina. Né? Falava para o grupo inteiro mediúnico, a gente vê vocês de batina. A gente lembra de vocês com batina. Né? Então é assim. Tá? Todos nós temos certos débitos nessa área aí, né? Então, os companheiros, só que a gente vem hoje em outro contexto, a gente vem em outro contexto para sair um pouco daquele contexto, entendeu? É para arejar um pouco a cabeça. Né? Um contexto diferente, o consolador, né? Tentar reviver, tentar relembrar Jesus, tentar relembrar da mensagem de Jesus que foi esquecida. Essa é a proposta do Espiritismo. Né? Porque se perdeu no meio de uma parafernália, né? Desnecessária, a essência ficou esquecida, abafada. Né? Então o Espiritismo é o retorno à mensagem simples de Jesus. Lógico que ampliada no sentido do conhecimento da espiritualidade, né? Que o Espiritismo nos traz. Né? Então a possibilidade da gente acertar onde a gente errou no passado, né? Uma nova tentativa, a misericórdia divina aí, né? Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto.
um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terça e sextas-feiras. As atividades, né, da casa aqui, né, todas importantes. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Entendeu? Né? Tinha um monte de atividades lá que ele podia ajudar, mas ele não queria saber, ele queria saber só das descobertas que ele estava fazendo lá. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Né? Esse era o objetivo. É o que a gente falou lá, né? Definir roteiros, perceber perigos, vantagens, né? Então, o objetivo era esse. O objetivo era enxergar melhor para transitar com mais cuidado. Mas aí ele fez o inverso. Ele fez o inverso. Tá? A gente está quase acabando, pessoal. Vamos aproveitar porque não falta muito, não. Tá? Deixa eu ver aqui. Falta um pouquinho, sim. Não, vamos deixar para semana que vem. A gente termina semana que vem, senão vai ficar muito puxado aí. Já tá. Ai, ai. Não é fácil não, né? Mas é isso, né? A gente vai, essas quedas aí que a gente vai aprendendo, né? Vai batendo cabeça, vai reencarnando, vai crescendo. É lógico que há uma preparação, há um planejamento para que a gente possa chegar aqui e dar o nosso melhor, né? Com menos emoção, vamos dizer assim, né? Então, desencarnar com, com condições melhores, chegar ao plano espiritual com condições melhores, é o ideal, né? Então, quando não acontece, é lógico que a gente sempre vai ter chance, né? Isso é óbvio, né? A gente sempre vai ter chance de melhoria, novas chances de reencarnar, né? Mas a gente não pode usar isso como pretexto, justificativa para as quedas. Errei porque errei, caí porque caí, né? Eu preciso entender onde que eu caí, onde que eu errei. Eu preciso ter essa humildade de analisar. Novas chances, aprendizado, com certeza, isso nós sempre teremos. Mas a gente pode acelerar um pouco a nossa caminhada? A gente pode melhorar um pouco a qualidade do nosso viver? Então, nós temos que buscar isso, né? Certo? Vamos então fazer a nossa prece final, né? Vamos agradecer toda a ajuda recebida. Senhor Jesus, que as tuas bênçãos nos envolvam em mais uma noite, que nós possamos descansar fisicamente e aprender espiritualmente, trabalhar, entrar em contato com pessoas amigas, entrar em contato com necessitados que possamos ajudar, entrar em contato com tratamentos, terapias que possamos fazer para que certas dificuldades nossas possam ser melhor trabalhadas. Que as tuas bênçãos nos envolvam lá, os familiares, e que o nosso corpo e a nossa alma possa brilhar, registrando o fluxo da tua luz em nós, jorrando constantemente sobre cada um de nós, para que nós saiamos deste estudo com essa energia positiva, com essa energia saudável e possamos mantê-la ao máximo de tempo possível. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal, finalizamos. Obrigado pela presença de todos, pelo auxílio na área de texto, participação, tá? E nós estaremos juntos na quinta-feira, né? Se tudo correr bem, na quinta-feira,
Ah, pessoal, amanhã a gente tem estudo, amanhã a gente vai fazer o céu azul. Eu vou dar continuidade amanhã cedo às 9 horas, tá? Então, quem quiser participar, amanhã às 9 horas a gente vai estar aqui para a gente dar sequência aí que eu fiquei devendo para vocês. Vamos tirar o atraso aí. Mas é no Facebook mesmo. Quem puder participar, será uma satisfação para a gente, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.